Alô! Oi, Daniel. Oi, Gisele, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem contigo? Show de bola! Viu, vou te adiantar uma coisa, parece que eu vou receber o computador daqui a uma meia horinha, tá? Quando, Ah, quando o rapaz me avisar, eu vou ter que me ausentar aí um minutinho, dois, pra pegar a máquina dele daí, tá bom? não tem problema. Só pra te adiantar ali. Tá Olha que legal, ótimo. a gente tá conseguindo fazer ela no horário. Olha, que milagre. Não, eu só achei É, bacana, tu tava tão preocupado, no final de contas acabou ficando dentro, né? porque eu falei ali, eu falei, olha, eu vou ter que sair. Não, Falei mesmo. não, show de bola, show de bola. Viu? Porque senão não dá, né? A prioridade é tudo menos a minha aula. É o que eu te falei, é aquilo que a gente conversou da última aula. O... Vamos direto para o conteúdo? Vamos, eu deixei o texto que você mandou aberto aqui até ontem, dei uma lida nele à noite. Legal. Quer que eu dê acesso? Você quer pedir o acesso aqui? Hum, eu tô com ele aberto aqui. Ah, Ah, tá. então você conseguiu dar uma olhadinha? Dei sim, dei uma lida nele e achei bem interessante. Legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer os tópicos aqui e vamos tentar discutir rapidinho, porque ele é um resumo do que a gente já viu, tá? Sim, E ele também acrescenta aquilo que a gente não conseguiu colocar da última aula, que foi as linguagens mais atuais. Mas eu acho que a gente conseguiu passar pelas mais importantes, sabe? sei. Que é justamente para entender o histórico. Ó. Esse texto ele começa com lógica e máquinas mecânicas, né? O que você me diz de lógica e máquinas mecânicas que são o primórdio da programação? Ah, eu acho que é tudo aquilo que a gente já falou, né? Que É, mas eu quero começou ver com se a você lembra. necessidade. É, Essa assim, não ideia. vou ter, eu não vou ter a memória que você tem, tá? Não, Isso não, você não. É sabe. o que tu lembra. A ideia isso é uma revisão. Então, vou pegar o que tu lembra e se de repente precisar complementar, eu busco complementar para te ajudar a lembrar. Que começou a partir dos cálculos que eram necessários, né? Então, foi se trabalhando os cálculos naquelas máquinas mais mecânicas, literalmente, né? Por que mecânicas? Porque não existia outro tipo de máquina Correto. naquele, Não havia né? outra, Não exatamente. Não tinha havia outra tecnologia. forma. Correto, corretíssimo. Pode continuar. Exato, não tinha como fazer Uhum. elétrica, nem eletromecânica, nem nada, então Uhum, era só uhum. mecânica mesmo. E mecânica são engrenagens, né? Isso, exato. Show de bola. Aí, claro, fala da Lovelace, Lace, né, que fala? Aham, Lovelace, isso não. Lovelace. Isso é detalhe, assim. Eu só queria ver se tu pega, tipo, a parte mais da tecnologia, né? Porque os Isso. nomezinhos, vou ser sincero com você, nem eu não lembro dos nomezinhos. Mal e mal eu lembro do Olerite, que é muito comum, né? A gente usa no dia a dia. Mas assim, só você conseguiu lembrar da questão, por exemplo, que é mecânica e tal. E ele fala aqui no texto sobre lógica. Por que ele está trazendo lógica para os primórdios? Porque é algo sempre necessário para que se chegue a um resultado, né? Ah, e você me dá uma resposta mais específica, não ampla. Não sei A qual é o tipo de lógica, resposta. a lógica seria o algoritmo, né? Ela é responsável pelo raciocínio que estão por trás das máquinas mecânicas, entendeu? Foi isso que eu quis dizer, mas as minhas palavras. É que você fala assim, ó, é necessário para atingir o resultado uma resposta genérica. É a mesma coisa que você fala assim, ah, por que você almoça? Porque eu tô com fome. Entende? Você pode falar assim, ah, esse é meu horário de almoço, eu vou nesse lugar porque eu gosto da comida, eu gosto da Eu sobremesa. sou mais objetiva, talvez. Isso, tem que ser específico, você tem que mostrar dominância do conteúdo, entende? Porque, por exemplo, por que você estuda informática? Ah, porque eu quero aprender. É uma resposta genérica, mas você pode falar, não, não, eu quero mudar meu estilo de vida nessa área que eu acho que é promissora, para me trazer novas oportunidades, tá vendo? A gente sai de uma resposta genérica e vai, tipo, direcionando ela. É nesse sentido, tá? Mas tudo bem, faz parte do aprendizado, assim mesmo. Então tá bom, então essa parte a gente matou, na minha opinião. Aí ele fala de computadores eletrônicos e linguagem de máquina. Por que computadores eletrônicos? O que eles tinham? Elétricos, no caso, mas tudo bem. No caso ali já daí sai da parte da engrenagem, a parte Isso, mais mecânica e alavancas e já entra com a eletricidade, né? perfeito. E aí as válvulas e Uhum, etc, tudo aquilo que a gente viu, que eram computadores gigantescos e perfeito.
e que para programar tinha que usar, na verdade, cabos e etc, né? Ele falou E, linguagem de máquina. Fala um pouquinho disso e para mim. aí já entra a parte do que você tinha me explicado dos códigos binários, né? Aham. E aí já entra a parte das instruções que falam no texto, Uhum. dos zeros e dos uns, que antes não se trabalhava com isso porque era de fato mecânico, eram uns cartõezinhos perfurados, né? Uhum. E aqui que se introduz então o código binário, é isso? Não sei. Finaliza que eu te ajudo. Foi, Finaliza. foi o que eu entendi, que é a partir desse momento em que começa a se usar Tá. o Então, código assim, binário, que seria a linguagem que a máquina entende, né? a linguagem de máquina, em partes você está correto. A linguagem de máquina, ela é a maneira como você programava as primeiras máquinas, os primeiros computadores, tá? De fato, eles não tinham uma linguagem específica ou era extremamente rudimentar, onde a programação ela era feita do jeito que tu falou, era com cabos, era tipo no nas conexões elétricas, entende? Tipo, era desse nível assim, entendeu? Uhum. Então, é, então o que acontece? É, essa era a maneira como eles programavam lá atrás. É assim, ela é bem rudimentar, é bem e a gente chama isso de linguagem de máquina, tá? Tá. Que que hoje em dia, lá atrás nem sempre, mas hoje em dia a linguagem de máquina é o código binário, tá? A linguagem de máquina lá por 1950 e bolinha, mais ou menos, deu espaço para a primeira linguagem de programação de baixo nível, que é qual? Assembly. Assembly. E qual que era uma característica do Assembly? Ele era até facilmente não, né? Mas não era tão difícil de entender, Por quê? porque ele usava uma linguagem mais humana, não sei como dizer Tá isso. certo? Não, mas é isso mesmo. É menos abstrata, mais humana, tá certo? Ela Agora, ali no texto fala mnemônicos, eu não sei o que é isso. mnemônicos seriam como se fosse Mnemônicos. tipo funções, né? Você usa, por exemplo, por exemplo, eu conheço muito pouco de Assembly, mas o Assembly, por exemplo, para somar você coloca ADD, que em Hum, inglês é soma. Tá entendendo? Então entendi. esse é como se fosse um mnemônico, né? Tipo, o nome da função, ou seja, o significado do nome da função é o significado do nome na vida real, entende? Então fica Hum, fácil de entender o que que ele faz, sabe? hum, Faz sentido? certo. São códigos curtos que está escrito ali. Funções. Isso No significa a palavra, códigos a ou palavra função é importante, tá? São funções. código ou Funções. funções. Não, é que código é diferente de função, mas ok. É que estava escrito códigos curtos no texto, por isso que eu mencionei códigos. Sim, sim, é que o texto, eu, não vou, eu vou te falar assim que ele é referência, sabe? É, não é. O mais correto é o termo função, por isso que eu tô. Eu tô. Funções É, é. curtas, então. Sim, sim. E que significavam em inglês, é isso? Então, você vai ver que nas linguagens de programação, a grande, imensa maioria é tudo em inglês, sabe? Certo. Aí quando você pega um algol, que é português, dá vontade de jogar pela janela, de tão ruim que é, assim, sabe? Entendi. Mas, tipo, a princípio, eu não programei em nenhuma linguagem que seja, sei lá, francês. Uhum, Entende? E olha que francês é uma língua muito forte. Espanhol, sabe? Então entendi. é natural que o pessoal da programação tenha inglês como segunda língua. Uhum, Assim, não primeira até. Beleza. entendi. Então, daí é que ele fala assim, ó. Ele traz, ó, a revolução das linguagens de programação, né? Assembly a gente já falou. Tinha Fortran, você lembra qual que era a pegada do Fortran? COBOL, etc. Todas elas tinham uma característica em comum. Essas linguagens primordiais. A Fortran, eu acho que você comentou que ela era mais ligada à matemática, né? Qual que era o objetivo dessas primeiras linguagens? Cada uma delas tinha uma meta. A Fortran era ligada à engenharia?
Não, sim. Fortran era ligada tipo, a problemas de engenharia e tal, certo? COBOL, se eu não me engano, era alguma coisa mais ligada aos negócios. Business, correto? E assim vai. Puta. Basic era para molecada em geral, né? Aham. Mas o ponto é, o que eu queria que tu entendesse. Essas linguagens, elas não eram, em geral, multipurpose. Você entende inglês? É, mais ou menos. Multipurpose, de várias finalidades, não tinha. Ah, elas eram mais específicas. Correto? Por quê? Pelas limitações da época. Pô, Entendi. Fortran foi, se não a primeira, uma das primeiras para resolver equações. Lembra que eu te falei como fazia a multiplicação antes? Sim. Que é ridículo, né? Você faz uma soma, Mais e mais e mais e mais. uma soma para simular uma multiplicação. E com Fortran você já utilizava o termo multiplicará. Faça a multiplicação, ele faz o resto. Tá entendendo? Entendi. Então, assim, essas linguagens iniciais, elas eram, a gente consegue chamar de linguagens de médio barra alto nível, arcaicas, porém, elas tinham a sua funcionalidade e elas ajudavam no nicho delas. Isso que é uma coisa Certo. curiosa. E a gente viu que ela foi evoluindo, né? E isso, daí à medida que a gente vai chegando mais próximo dos anos 2000, as linguagens elas começam a evoluir obviamente elas foram se atualizando com o passar do tempo. Então uma linguagem antiga ela pode receber atualizações e ficar um pouco mais nova. E aí a gente vem nas linguagens que eles chamam da era moderna, né? Aí tem algumas coisas que a gente não falou, mas eu vou dar uma pincelada. Por exemplo, programação orientada a objetos. Você chegou a dar uma olhadinha sobre isso? Não, eu ia até perguntar na última aula sobre isso, mas aí não deu tempo. Sim. E eu vi que era uma das próximas disciplinas da faculdade. E eu não consegui É, entender o que orientação. Não, significa. ela é Para mim, chata. objeto é objeto, entende? Ela é chata de entender. O legal para entender ela seria de fato treinando, sabe? Mas basicamente a orientação ao objeto são. Eu vou tentar resumir, mas vai ficar ruim de entender. Você cria pedaços de código que você reaproveita em teu programa ou em outros programas, entende? Não tem que Hum, ficar repetindo a programação. Essa aqui é a entendi. parte legal. Vou te O dar um objeto exemplo. seria o que, por Vou exemplo? te Só para dar eu um entender. objeto é qualquer coisa. Pode ser uma Entendi. função, uma variável, uma classe. Vou te dar um exemplo. Imagine que você pega o celular Android, você faz um programa no Android. Existem funções de, por exemplo, ver a bateria do celular. Você não precisa programar isso. O celular já tem uma função. É um objeto. Você simplesmente você é, pega esse objeto e utiliza ele. Entende? Por exemplo, sinal de Wi-Fi. O celular já tem uma programação de sinal de Wi-Fi. O Android já tem. Quando tu faz um programa no Android, você somente puxa essa classe e utiliza as funções dela. Você não programa. Certo. Essa é a ideia. Então você tipo é uma espécie de blocos de programação pré-prontos para ganhar tempo. Entendi. Assim, te dei uma resposta super superficial, mas a essência é essa, Entendi. ok? Ok. Isso é Isso programação. se chama de mainframe, é isso? Mainframe Não. é outra coisa. É outra coisa? Mainframe, eu acho que é uma coisa relacionada a supercomputadores. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Mainframe é o Powerful Computer Design for Processing. Então, é um supercomputador desenhado para processar muita informação de forma rápida e confiável. Ou seja, mainframe é o que é utilizado para as IAs. Ou seja, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Entendi. Tá bom? É coisa de supercomputadores aí. Viu? Chegou o computador. Eu já venho, me dá um Vai lá, segundinho, vai tá? lá, vai lá, pode ir lá. Agora a gente vai começar a entrar na parte das linguagens de programação.
O gato tá bem louco. Ele caramba. Por isso eu tô tendo que usar aqui pra fazer aula, depois te dou, tá? Não, não precisa, eu uso só uma TV mesmo. Vocês não conseguem fazer esse exame lá em Itapoá? Não tem laboratório lá? Tem, mas os exames que eles estão pedindo aqui, se nem aqui tinha, tá, acho que lá. Joinville, então. Tu não vai dia 29 pra lá? Já aproveita e já fazem lá. Poxa, você vai desligou sozinho. Ah, tem outro. Ó, Benício, usa aí por enquanto. Não precisa. Não precisa, eu tô de boa. Se eu precisar do fone, daí eu te falo. É que eu tô jogando um jogo que nem precisa ouvir. Quando eu terminar aqui, quer ir até lá no passeio público comigo? Ah, vamos. A TV desligou sozinha. Ela faz isso. Ela tem vontade própria. Olha a altura que eu vou descer. Tem que ir lá na Praça do Gaúcho, Benício. Que praça do campo. É uma praça que tem as pistas de skate profissional. Cheio de piada andando de skate lá. Ó, olha isso. Viu? Vê. Não se vai ficar de cara no campo. Ah. Imagina se eu deslizasse no negócio bem. O que eu posso fazer é que eu não posso cair com o skate de frente, senão eu caio. Tem que ir assim, ó. E tá bom. Tem que ir assim, ó. Senão eu caio. Não, assim. Viu? Aham. Vou descer tudo isso aqui, eu vou dar um mortal com isso aqui. Ó, olha lá. Vamos fazer festa junina nesse encontro? Como é que é? E bom dia, Amanda. Como está você hoje? Vamos fazer festa junina nesse encontro? Como é que é? Ah, mano. Merda. Tu não chegou a marcar o retorno da mãe lá no médico, né? Não. Eu acho que não ia passar. A mãe disse que ia marcar porque o pai vai com ela. Eu falei pra ela. Tem que marcar sim. Ela falou assim, não, eu tenho que ir lá no retorno. E o velho vai comigo. É, eu disse pra ela, faz ele ir contigo, eu não vou poder ir, ninguém vai poder ir, ele vai ter que ir contigo na marra. Já ficaria pra ela. E para de me incomodar com aquela. Mas já que tu fala com ele, tu podia já pedir pra ele marcar então, Bebel. Mas eu pedi, ele respondeu falando um monte de coisa. Eu falei, a gente precisa marcar o retorno.
Ele não falou nada. Acho que ele pensou assim, já tô te dando o retorno é esse, não tem o que falar mais. Pô, a mãe que ligue lá Me dá um fone aí que que o meu amigo tá me ligando. Toma. Ele tem microfone? Não sei. Veja aí. Se ele tiver 2 risquinhos aqui é porque ele não tem. Ele não tem microfone. Não tem microfone, não dá. Ah, mas usa igual aí, só pra você ouvir. Mas é porque eu quero falar com o meu amigo. Ó, pega. Deixa aí. É bonitinho da minha filha. Que merda. Vai tentar finalizar esse mapa. Alô! Oi, Daniel. Desculpa a demora, Gisele. Imagina. Eu Deu preciso, certo, hein? eu preciso fazer sala quando o pessoal ele me traz a máquina. Às vezes eles querem. Imagina. Mas eu tentei agilizar para não demorar muito, tá? Não, tranquilo, fica tranquilo. Não, show de bola. Então, a gente estava onde? Você lembra? A gente ia começar a falar das programações mais recentes ali da era moderna. Sim. Então, o que acontece? Na era moderna. Você estava me explicando a programação orientada a objetos. Sim. Perfeito. Puxei aqui o texto. Eu acho que eu finalizei, dei o exemplo do celular, né? Aí, o que acontece? Deixa eu ver onde é que eu estava aqui no texto. Ok. Daí ele fala linguagens script e Web Development. Web Development, tu sabe o que é, né? Seria mais ligada à internet, linguagens para... Por que surgiu isso nos anos 90? Por causa da internet. Perfeito, do que ela surgiu surgimento da nessa internet. época. Exatamente. Agora, aonde que entra os script, por exemplo, o JavaScript da vida aqui? Qual a diferença entre Web Development e o script? A diferença? Sim. Eu acho que um é mais ligado à programação em si, para fazer a coisa funcionar, e o outro ele vê mais a parte de design, o que a pessoa está vendo ali. A tua resposta está perfeita, é isso mesmo. Um tá mais preocupada com a lógica, que é o back-end, e outro está mais preocupada com o que você vê, que é o front-end. Certo. Entende? Então é isso mesmo. Então, a gente tem, por exemplo, o HTML, que é mais voltado ao site, que hoje faz o site funcionar, tem o CSS,
que faz o código. O CSS, ele lembra um pouquinho orientação a objetos, sabe? Porque o CSS ele é uma cor. E, por exemplo, ele é uma estrutura, um molde, né? Então você vai falar que toda a barrinha vai ter essa cor. Aí você faz o site, né? O site tem várias páginas. E todas as páginas que tem essa barrinha tem a mesma cor. E essa cor você coloca lá no CSS. Entendi. Entende? Então, a ideia de você reaproveitar um pedacinho de código, o CSS contém também. Então, lembra um pouquinho a orientação a objeto nesse sentido, sabe? É bem... Eu acho que o que eu queria falar para ti antes, Sim. que eu falei mainframe, não era isso, não. Ok. Eu tava querendo falar frameworks. Eu só confundi as Boa. palavras. Faz o seguinte. Deixa eu jogar meu café que tá frio. Pesquisa aí em 10 segundos o que é framework e me fala. Me dá um segundinho. Tá. Voltei. Oi. O que é framework? Então é basicamente aquilo que você tinha me explicado antes da orientação a objetos. É uma estrutura que é reutilizável, Ok. que é uma base para criar outras coisas, né? Essa é uma resposta razoável, não tá Pra ruim. criar- Tenta melhorar um pouco mais sobre o framework. Bom, só se eu ler o que está escrito aqui. Não, leia. Vamos tentar. Eu quero No ver se tu... desenvolvimento de software, um framework é uma estrutura reutilizável que fornece uma base para criar aplicações, incluindo ferramentas, bibliotecas e padrões de código. Assim, É um esqueleto que oferece funcionalidades prontas e orienta. eu vou te falar a palavra mágica que o pessoal usa nas faculdades, é um arcabouço. Assim como é utilizado na área jurídica, o arcabouço é exatamente tudo que você falou. Ele é assim como a linguagem é um léxico, né? O que é léxico? É uma palavra difícil essa, sabia? Sim, difícil. Olha, não sei. Tu é da área de humanas. Começar a trazer o dicionário para fazer Deveria saber, porque tu é da área de humanas, mas vamos lá, deixa eu puxar aqui em português. Léxico é uma palavra muito linda, eu vou puxar aqui rapidinho. Léxico da língua portuguesa. O léxico é o conjunto de palavras de uma língua. Ou seja, o que é a palavra de uma língua? É praticamente toda ela. A grande maioria, né? Então, o léxico é para uma língua, o que é arcabouço é para um conteúdo. É aquilo que você usa para construir. Então, e como você faz isso? Com referências, trazendo objetos, funções e tal. É que a programação orientada a objeto, ela está mais voltada ao objeto, que são classes e tal. Já no arcabouço, você não tem somente objetos, você tem funções e outras estruturas também. Ela é mais abrangente. Quando você fala em programação orientada a objeto, você está mais focada, de fato, em programação mesmo, assim, back-end, tá? Certo. Já o arcabouço, o framework, ele é tanto back-end quanto front-end também. Então, por exemplo, quando você faz programação web, você vai buscar alguns frameworks. Por exemplo, eu treinei aqui, está na lista, o Django, esse nome feio aí. Django. O que é Django? Django é um framework. Eu joguei aqui. Deixa eu mostrar, peraí. Eu vou acessar a tua máquina rapidinho. Claro. O Django, ele é um framework. Então, olha só como a linguagem evoluiu, tá? Vou pedir acesso. Estou dentro. Então, o que acontece? Por exemplo, o Django, ele o que ele é? Ele é um framework que já está pronto para você utilizar. Ou seja, você consegue criar um site aqui. Ele usa Python, tá? A base dele é Python. Deixa eu ver se tem aqui o passo a passo. Por exemplo, você consegue criar um blog em 10 minutos, assim, 15. Nossa. É ridículo, sabe? Cadê? Eu estudei um pouco e trabalhei um pouquinho, fiz uns sites, algumas coisas. Eu usei
WordPress. Sim, eu não tenho tanta experiência assim, não. Esse aqui, quer ver? Ó? Eu utilizei esse aqui, juro pra você, era Django Girls. Foi isso aqui que eu usei quando eu estudei. Que ele tem, digamos assim, é um projeto em cima do Django. Eu queria ver o tutorial. Eu queria te mostrar o tutorial. Elas têm um tutorial que é ridiculamente fácil. E eu não tô encontrando. Deixa eu. Ah, cadê? Ah, será que elas mudaram? Elas tinham tipo um tutorial, sabe? Uhum. Pera aí, perguntas frequentes, suporte, comunidade, tutorial. Vamos pegar em inglês, whatever. Ó, instalação, edição, o que é Django? Deixa eu ver se é aqui no deploy, aqui, ó. Ó, então o que acontece, ó? Ela fala macOS Linux, cadê Windows? Aqui no Windows, né? Então ela fala, tipo, como você faz um site. Então tem o passo a passo. Eu fiz tudo isso aqui. Aqui, por exemplo, esse aqui é a estrutura dos arquivos. Então você tem uma pasta com esse nome, você tem uma pasta com esse nome, você tem arquivos com esse nome, tá? URLs, piriri pororó. Aqui ela vai explicando. Aqui, tipo, ó, são configurações. Aqui você vai criando o teu site no local host. E assim vai. Você vai seguindo isso aqui e você cria o teu. Aqui é a database, né? Porque site você utiliza banco de dados. Iniciando o servidor para conseguir conectar e assim vai. Assim, elas têm tudo aqui, sabe? Você vai seguindo o que está aqui, lendo com calma. E no final você tem um site. Ó como vai crescendo aqui, ó. Por exemplo, SQL, esse aqui é um banco de dados. Aqui estão as funções, aqui está teu site. E assim vai. Bem interessante. Aqui está, por exemplo, como você programa, né? Tá vendo que aqui ele puxou uma classe, post, então aqui esse seria, se não estou enganado, uma orientação a objeto. Esse aqui é uma função, é uma classe post dentro dos modelos. E aí dentro do post você tem autor. Post seria tipo como se fosse um blog, tá? Autor, o Uhum. título, o texto do blog, quando você fez e quando você publicou. Então tudo isso você não está programando, você está trazendo para usar. Entendi. Entendeu? Então, isso seria, digamos, isso é um framework, né? Dentro do framework tem essa função e essa função tem essas atribuições. E aqui tem, essa aqui são detalhes de programação. Esse comando aqui ele é padrão para a maioria dessa programação web aqui. Piriri, eu queria ver a hora. Tem uma hora que ele mostra o site rodando que é bem legal. Ó, aqui, por exemplo, seria essa é a primeira tela que você faz de login, né? Então, depois que você faz o login, você consegue colocar, por exemplo, ó, você consegue fazer um post, colocar usuários ou criar grupos e assim vai. Então é isso aí, tipo, que você já está rodando o site, ó. Tá vendo? Uhum. Então, tipo, por exemplo, você consegue ver que com essas loucuras todas que a gente viu ali, você tem tudo isso pronto. Você não precisa, tá vendo? Tudo isso aqui já foi pré-programado. E o Django, ele, se não estou enganado, ele era utilizado tipo pelo G1, assim. Era um negócio que é utilizado hoje atualmente, sabe? Não é assim, Sei. tipo, tá ali no canto, ninguém usa, não. Tem uma molecada que usa esse framework de verdade, Uhum. tá? Então era só para te mostrar, então isso seria um framework, tá? Tá. Deixa eu voltar aqui no Notepad. Então, aí você tem uma noção de JavaScript, Web Development, enfim. Aí para finalizar, a computação em nuvem, tá? Ah, basicamente, a computação em nuvem, ela é um negócio relativamente novo, né? Que em partes, digamos, você roda programas num servidor que está longe. Tem algumas vantagens disso também. Ele te oferece, por exemplo, você não precisa ter um computador rodando 24 horas. Você pode ter você compra, digamos assim, um servidor e ele faz o negócio rodar para ti. Daí tem algumas mudanças em relação a você ter a tua máquina, entende?
Essa é uma das Sim, diferenças. A inteligência artificial não precisa falar muito, né? sim. Isso aí tá tranquilo? É, tranquilo, mais ou menos. Tá, então não tá tranquilo. Me diz o que que. Não, acho que tem que estudar, né? Bastante sobre tudo. Não, 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 calma. Eu tô dizendo a ideia. Não, não tô falando em. Não tô dizendo em detalhes, assim, técnicos. Porque lembrando, a gente não entrou na parte técnica ainda, a gente vai entrar. Sim, Inteligência artificial de forma geral, tá claro pra ti? Se não dou uma sim. pincelada. Não, não, tranquilo. Tá suave. É, porque a gente tá no nosso dia a dia hoje. Então, daí, agora, o que que é machine learning? Não sei. Tradução direta do inglês, o que que é? Máquina de aprender. Aprendizado de máquina, isso aí. O que que isso significa? Que existem hoje em dia códigos matemáticos onde você faz com que a máquina aprenda. Tu nunca viu uns vídeos do YouTube do pessoal treinando computador? Não, eu Então ouvi vamos puxar muito um. falar sobre isso nas primeiras aulas da faculdade. Usavam muito essa palavra e eu fiquei pensando o que que era isso. Então, tem a galera fazendo joguinho com aprendizado de máquina e você vê ela funcionando. Ali tem Mario, tem uns joguinhos de corrida. Deixa eu ver isso aqui. Training. Ó, eu acho que era Trackmania. Eu acho que esse aqui foi o que eu vi que eu gostei muito. O que que é? É um jogo de corrida onde o rapaz treinou a máquina para conseguir fazer as curvas tudo ali, tá? Então vamos lá. Então, ó, aí o que que é o legal? O legal é ele mostrando o raciocínio. Ó, por exemplo, ó, aí, ó, ele tá aqui e a máquina verde. A máquina aqui, ela tipo não tá tão bem treinada ainda, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo pegar o comecinho, ó, aqui é onde ele explica. Esse aqui você tem que ver com calma, mas basicamente ele está explicando como que ele treinou a máquina aqui. Ó, aqui ele está mais ou menos são os nós. Ele tá entre, aí ele no caso ele estava treinando a máquina para fazer curva. Você treina por pista. Aí o que acontece? A máquina ela foi melhorando ao ponto de passar dele, ó. O vermelho é ele jogando e a máquina é o verde. Então antes estava ruim, treinou, melhorou. Só que eu queria que ele mostrasse, ele tem um raciocínio. Ó, o AI Me, tá vendo? Tem um Uhum. raciocínio por trás que eu, como eu tô pulando o vídeo, eu acho que ele não tá explicando muito não. Aqui no caso é um treinamento por vez, só que o que acontece? Ele juntou todos os treinamentos, tá? Entendi. Eu lembro de esse vídeo, ele tem 20 minutos. Se você olhar com calma, olha que legal. Ele está mostrando as horas treinadas. Olha a curva de aprendizado, ó. Isso aqui seria tipo o tempo para ele finalizar o curso, vai. De 5 minutos, ele ganhou mais ou menos 15 segundos em 30 horas, 40 horas de treino. Ó a curva caindo aqui, ó. Uhum. Não é um absurdo, mas tipo, fica claramente como a máquina ela vai melhorando, tá? Deixa eu pegar aqui que esse gráfico é 10. Ó, olha só, ó o aprendizado. Olha que ridículo. Uhum. Aqui no caso em 100 horas, ó 100 horas. Então o que que é 100 horas de aprendizado? É você rodando o teu programa 100 horas, literalmente, sem desligar o computador. E a cada vez que ele roda, quero ver se eu puxo o gráfico. Cada vez que ele roda, ele guarda as informações e aprende. Tem uma dele que eu vi que era o do Mario, que é bem legal, ó. Esse aqui ele fala que demorou 3 anos pra dar certo, tá? Nossa. Tem que ver com calma o vídeo porque é muito legal. Cadê o do Mario? Esse aqui foi outro que eu vi também. Extremamente comum. Então, esse jogo tu conhece, claro, né? Conhece? Só Hã? tirar o som só. Ah, desculpe. Perdão, perdão. Eu tinha Não, esquecido. imagino. Agora sim, esse jogo tu conhece, né? Sim. Então o que acontece, ó? Aqui, ó, entenda que a máquina enxerga isso aqui, tá? Ele pega o que a gente está olhando e traduz aqui para a máquina entender. E aqui, não sei exatamente o que são essas linhas, tá? Mas basicamente, opa, basicamente ele está mostrando a máquina pensando, ó, ela está pensando enquanto está jogando.
Me dá só um segundinho. Sim. Tá, então, só estava respondendo aqui. É bem interessante ver qual é o raciocínio. Por exemplo, aqui, ó, ele está mostrando, por exemplo, aqui, se ele só fica apertando para a direita, ele morre aqui, ó. E quanto mais longe ele vai, ó, o fitness, tá vendo aqui o fitness? Fitness seria o score. Score seria tipo, quanto maior, melhor. Então ele vai morrer aqui, ó, 528, na primeira iteração. Aí ele vai fazer o seguinte: quando chegar nesse ponto, ele vai mudar a direita. Ele não vai ficar só na direita, ó. Ele vai fazer algo diferente, ó. Ele pula, tá vendo? Então, o computador, ele começa a fazer coisas aleatórias até dar certo. E quando dá certo, ó, o fitness ó, aqui, ó. Quando dá certo, ó, ele aprende isso. Tipo, eu pulei, ó, se ele pular ali, ó, ele morreu de novo. Mas se ele pular, deixa eu ver aqui, ó. Olha só, então, aqui ele fez o score por geração. Começou morrendo no 520, foi aprendendo, foi pulando, virando, não sei o que. Ó, aí quase terminou a fase aqui. Na 32ª geração. O que é geração? É quando ele vai aprendendo, entendeu? Aí você vê, ó, vamos ver aqui, ó. Ó, ele está mostrando acelerado, né, ó. Aí a máquina entendeu que ficar pulando é jogo. Aí ela fica pulando, olha só. E é óbvio que isso é um IA jogando, porque ele faz uma coisa nada a ver, ó, tá vendo? Olha que loucura, que bizarro, ó. Ela fica pulando de forma aleatória, ó, e daí morre. Entendeu? Então, ela vai fazendo diferente. Ela acelera, ela diminui, ó. Ele chamou aqui, ó, neuroevolução de topologia aumentada. Sei lá o que é isso, aí eu não entendo tanto. Mas, enfim, isso é machine learning. Você faz uma matemática e coloca para a máquina aprender, e a máquina aprende. Tá? Nossa, isso é meio complexo para mim. Não, pior que é extremamente simples. O complexo é o raciocínio por trás. Tipo assim, os nódulos, porque que o machine learning, ele simula o nosso cérebro. Você tem os nódulos, você tem as variáveis, você tem as gerações. Lembra um pouco de biologia, assim, a maneira como ela aprende. Mas, tipo, ela pode ser extremamente simples, sabe? Tem o machine learning do joguinho do... Chrome... como que chamava aquele dinossauro, né? Do dinossaurozinho. Tem um que fez o dinossauro aqui, ó. Ó, é bem legal o machine learning. Deixa eu pular aqui. O carinha fez o dinossauro, o treinar o dinossauro. E daí ele conta, ó, aí é como a máquina lê, ó, tá vendo? Ó, e aqui, ó. Aqui ele tá mostrando ela aprendendo, ó. Olha que legal. Ó, olha só que loucura. Aqui ele tá mostrando mais ou menos o raciocínio por trás. Se eu não estou enganado, o que ele tá mostrando aqui é que ele tá considerando a distância do coisa, a velocidade, a altura do pulo. E ele só tá pulando, ó. Então tudo que ele está considerando é só para pular, tá? Porque tem um pulo alto, pulo baixo e duck e abaixar. Então em algum momento ele vai pôr mais alguma coisa aqui no raciocínio. Ó, tem o duck aqui, ó. Então pela altura do bicho ele vai se abaixar, é isso que está escrito aqui. Entende? Então isso aqui é o raciocínio que faz ele tomar decisão, pelo que eu estou entendendo. E as decisões por enquanto são apenas o pulo alto ou se abaixar, ó. Tá vendo? E isso aqui, essas conexões e a posição desse númerozinho é o machine learning. Vou criar uma linha aqui, vou colocar esse 16 depois, e assim vai. Entende? Olha só, um jogo tão simples e bobo como esse aí. E detalhe, ó, aqui aparece a geração, né? Gen 40. Então ele foi aprendendo, ele foi evoluindo, e o score, que é a distância, quanto maior a distância lá embaixo, melhor. E assim vai. É muito legal o machine learning. E o machine learning, ela é importante porque é ela a base da IA. Se a máquina aprende, a inteligência artificial fica melhor.
Tanto que você pode usar conceitos de machine learning para treinar a IA no que você quer. Por exemplo, se Entendi. você for lá no Gemini, tá? E você, tipo assim, sei lá, você quer alguma ajuda com, vamos falar, ajuda mecânica, né? Me diz o que é um martelo. Ó, ele vai falar uma ferramenta. Só que ele falou da ferramenta. Mas sabe o corpo humano, ó? Olha que legal, ó. Me fala do martelo. Ele é um osso do ouvido, entendeu? Uhum. Ó, vamos ver se ele vai trazer o osso do ouvido. Deixa eu ver. Ele não trouxe, então eu deveria treinar mais, né? Me fala do martelo humano. Vamos ver se ele vai entender. E tipo, entende que eu tô, digamos, direcionando. Tá ensinando. De certa forma, eu tô direcionando barra ensinando, né? Ó, não existe o martelo humano, porém existe uma parte específica que é chamada de martelo, tá vendo? Uhum. Então agora ele trouxe a questão do ouvido. Então isso que é a parte legal. Você consegue, entre aspas, treinar a IA para te dar uma resposta daquilo que você está procurando. Tu treina ela, tu fala do assunto e tal, entendeu? Aqui eu Uhum. forcei, óbvio que eu forcei um pouquinho, mas era só para tu ter uma base. Como esse treinamento ele é relevante. Entendi. Tá bom, então isso é machine, de certa forma é machine learning, tá? Tá. Desenvolvimento mobile. O que seria isso? Seria mais desenvolver programação para aplicativos, algo assim? Sim, qual que seria o... Ou para usar uma adaptação para os celulares e iPads? Basicamente assim, ó. O celular é uma coisa que a partir dos anos 2000 ficou extremamente popular. Quem não tem um celular hoje? Tá? Que é como se fosse um mini computador, certo? Sim. Tá. Qual existe uma peça de grande diferença entre o computador e o celular. Qual é? Assim, tem uma peça. Deixa eu melhorar a pergunta. Existe na computação do computador e na computação do celular existe uma diferença muito grande. Tu sabe qual é? Processador? Sim, qual é a diferença? Que o celular ele é menor, né? Tem menos capacidade. Não. Você tem um computador de 2008, 2010 e você tem um celular atual tem o mesmo poder de processamento. Então, não sei. É que o A celular tela não, o celular é RISC. Vou te é o mostrar aqui, quê? ó. Eu vou te mostrar, é RISC. Eu vou te mostrar o que acontece. Isso é uma coisa que a gente não viu ainda, tá? É a arquitetura do processador. O computador, ele é CISC, ele é um equipamento de instruções complexas. CISC. O celular, ele é ARM. O ARM, ele é uma máquina de instruções simplificadas, RISC. Vamos puxar aqui para você ver, peraí. E o que isso muda? Reduce Instruction Set Computer. É de instruções reduzidas. Já o computador, instruções complexas. Isso dá uma diferença absurda. Absurda. É você comparar uma moto a um carro. É bem diferente. As duas servem para andar. Cada uma anda de um jeito diferente, ok? Uhum. Beleza. Por que no celular é reduzida? Menos instruções. Qual a vantagem disso? Mais rapidez a resposta? Correto, é isso mesmo. Então, não necessariamente na resposta, mas digamos assim, se você tem menos instruções, normalmente você tem menos instruções porque é um aparelho menor, você tem menos chips, a arquitetura ela é diferente, mais simples. Uhum. Portanto, a maneira como você programa num celular hoje, a maneira como você programa é diferente de como você programa no computador. Certo. Entendeu? Então, digamos, ou
se você tiver o mesmo programa para um computador e para um celular, o código binário, o código de máquina é completamente diferente. A transformação muda demais. Existem alguns programas que permitem fazer para os dois, mas basicamente, quando você vai programar para o celular e para o computador, tem essas diferenças, sabe? Sei. Ó, por exemplo, aqui ele fala, ó, em PCs você tem um maior consumo de energia, aqui, né, que é Android ou iOS, eles são otimizados para toque, né? Ah, aqui no computador é mais personalizável, no celular os programas em geral são, tipo, se funciona num celular não necessariamente vai funcionar num outro, porque muda muito e assim vai. Mas o mais importante é você saber que o ARM, ele é uma tecnologia que num primeiro momento, o RISC, que é de instruções reduzidas, ele foi feito para baixo consumo de energia. Só que ele ficou tão bom, tão bom, tão bom, que ele está começando a bater de frente com esse cara aqui, tá? Então existem alguns computadores ARM, existem Windows ARM, para você ter ideia. Isso aqui é absurdo. Windows ARM, acho que é Windows 11. Ó, é uma versão do sistema Windows projetada para ser executada em processadores com arquitetura ARM. Ou seja, o próprio Windows está se preparando para que de repente tenhamos um chip ARM que rode Windows, que teoricamente não era para ser forte o suficiente, mas acaba sendo. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, pensa assim, ó, que esse cara aqui, esse cara ARM, ele foi feito para ser econômico, só que além de econômico, ele tá ficando tão poderoso que está começando a passar por cima desse cara aqui, ou bater de frente. Em outras palavras, você tem um processador tipo CISC, né, que é o normal, de baixo desempenho, talvez nem vale a pena no futuro. Vale mais a pena pegar um ARM, entendeu? Que eles vão ter poder de processamento muito parecido, porém o gasto de energia vai ser muito menor. Então você gasta menos e processa a mesma coisa. Sim. É mais ou menos por aí que a gente está vivendo. Isso aqui é uma briga, tá? Isso aqui é uma briga. Meu Deus do céu, se você estudar um Sim. pouco do assunto, tá uma loucura isso aqui. Tá. Imagina. Então, o desenvolvimento mobile, tá? A grande diferença é que ele é ARM, então tem uma categoria só para ele. E isso se tornou muito importante devido aos celulares, né? Quem faz programação para celular hoje tem o potencial de ganhar muito dinheiro, sabe? Porque tem Sim. muita gente. Aqui onde diz segurança e desempenho eu acho irrelevante, porque isso sempre foi importante, eu acho que não tem nada a acrescentar, sabe? Uhum. E assim a gente finaliza essa leitura aqui. Que pena que a gente não conseguiu entrar na questão da matemática aqui, ó. Quer dizer, antes de eu ir para frente, alguma dúvida? Não, acredito que não. Tá. Então hoje, dia 23, a gente finalizou o conteúdo 4, a gente vai para o 5 aqui, ó. O conteúdo 5, que é a lógica matemática, eu queria apresentar ele rapidamente para você, tá? Tá. Esse cara aqui é TXT. Deixa eu colocar um TXT aqui, que no Linux ele não põe. Primeiro, tu tem um livro aqui. Beleza. Então, a gente não vai... para ter de referência, tá? Esse é um livro muito bom aí. É da CAPES, é de 2008, mas ele é muito bom. Foi o melhor que eu consegui, tá? Então, deixa eu dar uma pincelada aqui, ó. Isso aqui o que que é? É lógica, tá? Então, se você tiver condições de dar uma lida nisso aqui para adiantar, né? Aqui ele fala de coisa não tão relevante, tá? Deixa eu ver, elementos da Quantas lógica. páginas tem? Olha, não sei, tem 110 total. Daí eu teria que, se quiser me direcionar mais ou menos onde eu devo. Isso, é o que eu estou tentando fazer agora. Deixa eu ver Tá. o capítulo 2 aí. Deixa eu ver, ele está falando aqui, blá blá blá, blá blá blá, definição de preposição aqui, ó. Ó, a preposição começa aqui, ó. A preposição é uma sentença declarativa. Isso aqui é legal. Eu acho que dá para tu, se tu quiser ler o capítulo 2,
Tá. é o ideal, tá? Ok. Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais no final do capítulo 2. Tabela da verdade. Ela tá no 2 ainda? Aula 2. Operações do cálculo profissional. Espera aí, a gente tem a tabela da verdade. Ok, essa parte não é tão relevante. É que assim, eu não vou usar tudo, eu uso só uns pedacinhos, sabe? Uhum. Essa aqui é a parte mais importante, tá? Da lógica. Isso aqui é mais importante. Eu acho que não vale a pena tu ler, que tu vai se perder aqui. Porque o que acontece? Ele mistura coisa legal com coisa que não precisa. Mas tem os vídeos, tem muito vídeo. Se você quiser Tá. adiantar, Os esse vídeos. cara eu achei jogo, porque daí eu pego o livro e a gente dá uma pincelada no livro, tá? O que Tá. acontece, ó? Esse vídeo aqui tá mutado pra ti, né? Tá. Uhum. Esse vídeo aqui, eu peguei vários, porque a gente vai. Tem meia hora. A gente vai aproveitar vários pedacinhos de cada um deles. Então, aqui, ó, ele fala de preposição, axioma, ó, tá bem, ó, preposição simples, composta, exatamente isso, conectivos lógicos e tabela da verdade. Esse aqui é o começo da lógica matemática, tá? A lógica matemática, ela dá base para a álgebra booleana, que é o próximo conteúdo. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui rapidinho como é que está a nossa programação aqui. Peraí, aula. Tá, lógica matemática. Eu não coloquei álgebra, eu coloquei introdução a algoritmo. Tudo bem. Porque daí a gente vai usar algoritmo e lógica para fazer a introdução à programação. Tá? Então, a gente não vai entrar exatamente na álgebra booleana, ela vai estar embutida aqui no beabá. Tá. Mas basicamente a lógica matemática, olhando esse vídeo aqui com calma, de preferência, vai tentando pegar as anotações, anotar tuas dúvidas, porque daí quando a gente sentar para fazer a aula no sábado, a gente vai pegar o livro e eu vou dar uma pincelada aqui no livro. Lembrando que tem outros vídeos, caso você consiga ver mais de um, tá? Vai seguindo Tá. sequência de cima para baixo. Então eu vou dar uma pincelada aqui no livro, né? Para você. A gente tem alguns exercícios, a gente pode fazer alguns exercícios, aí tu vai ter que pegar um caderninho e Tô com começar. ele aqui, tá? Direto. Show! Então já tá fácil o caderninho, tá? Então, eu vou dar uma pincelada aqui no livro, porque o livro é bom sempre para tu ter uma referência, tá? Uhum. Os vídeos eles são bons para aprender, o livro é bom para reforçar. Tá. Certo. E deixa eu ver, tem esse livro, esse é o link desse livro aqui, só para você saber. Certo. Uhum. E esses vídeos eu te mostrei o primeiro, ó. Então, essas duas introduções, esse aqui é um vídeo de 30. Eu acho que esse aqui é um vídeo de 10 minutos, um negócio assim, de uma guria bem legal, que ela deixou bem fácil de entender. Deixa eu dar um pulinho, vamos esperar só liberar aqui para nós. Não, esse aqui é outro. Esse aqui é de 23 minutos. Errei. Então, eu coloquei vários porque às vezes, dependendo como a pessoa explica, né, é melhor para ti, tá? Tá. Então, eu acho que se você vê um, depois você vê o outro, eu não tenho dúvida que vai ficar bem claro para ti, se de um ou de outro. Mas assim, a Tomara. diferença desse para esse não é tão grande, Tá. entendeu? Então, mas como eu gostei da maneira como eles colocaram o conteúdo, eu fiz questão de colocar vídeos parecidos, tá? Tá certo. Aqui a gente tem, deixa eu ver se é esse da álgebra booleana, que é o da guria, que eu achei tão legal. Tem um pessoal que gasta muita energia para fazer uns videozinhos. Essa aqui é o dela, aham. Isso aqui tu tem que assistir depois que você vê os outros, tá? Quem criou a álgebra booleana? Verdadeiro ou falso? Portas lógicas. Porque acontece, ela vai falar aqui de portas lógicas, e isso só faz sentido se você entendeu o conteúdo anterior, entendeu? Entendi. Aham, ela fala de portas Senão lógicas aqui. vai me bugar daí. Exato. Ó, por exemplo, esse aqui é uma tabela da verdade, onde 1 é verdadeiro e 0 é falso. E se você prestou atenção nas aulas de matemática, de lógica matemática, isso aqui faz todo sentido, sabe? Uhum. Entende? Mas tu tem que dominar aquele que tu viu antes para olhar para cá e falar: "Ah, entendi".
tá? Certo. Beleza, Gisele? Beleza. Acho que é isso. O que você me diz? Tenho bastante coisa para estudar. Agora começa a parte legal. Ai, tô com medo já. Normal. Normal. Para mim, eu sempre tive dificuldade com matemática, desde sempre, Não é difícil. desde o primário lá, Sim, sim. do ensino do beabá, sabe? Não, tranquilo, viu? Você vai ver o seguinte, matemática não é difícil. O que tu precisa é só a rotina de estudo mesmo, sabe? Se você conseguir criar essa rotina de estudos que eu venho batendo na tecla pra ti, você vai ver que todo esse conteúdo você absorve ele sem problema, tá? Tomara. Não, é Quero só, é ser- só manter a rotina. Não perca a rotina. Ai, tá bom. Tá bom? Então, Tá bom. nosso próximo encontro sábado, mesmo horário, a princípio. Acredito que sim, por enquanto eu não tenho nenhuma reserva, nada, Tá. não tenho nada programado, mas se acontecer algo aí até sexta-feira eu te aviso antes. Fechou. E eu vou te falar o seguinte, se de repente tu quiser fazer alguma uma aula extra no meio do caminho para tentar acelerar às vezes o conteúdo, você me avisa, tá? Te aviso sim, Porque pode deixar. como você vê, ó, eu já programei os próximos 4 conteúdos já tá bem encaminhado. Tá E ótimo. o conteúdo 8 é quando a gente começa a colocar a mão na massa. Daniel, talvez na semana que vem eu consiga, mas eu te aviso Te antes, organiza. porque como eu tô fechando, eu vou Sim, fechar campanhas segunda e terça, vai ser bem corrido, puxado. tá. E aí, na sexta, dia 1º, eu vou ter uma reunião Uhum. presencial com o chefe, etc. Aham. Talvez a gente faça na quarta, né? Dia 30, Ok. e de repente eu adianto a aula, não sei, vamos ver. Dá uma pensada, eu tô te falando isso às vezes para dar uma acelerada e chegar no ponto legal, mas assim, isso não pode Também não interferir, adianta eu querer, sabe? isso não pode interferir no teu, na tua rotina de estudo, tá entendendo? Você, tipo, Sim, é, eu acho interessante você analisar se a gente consegue ganhar uma ou outra para, digamos assim, em algum momento eu acho que isso é interessante. As aulas são flexíveis, mas tipo, em nenhum momento você não pode deixar de fazer o teu reforço, de certo. fazer o... Inclusive nessa parte que nós vamos entrar agora da matemática, etc., eu acho que a gente vai ter que repassar várias vezes, talvez a mesma aula. Eu já vou te falando para você já Não, ter fica tranquila. paciência. E eu vou te lembrar que essas aulas ficam no YouTube, então tu pode ir lá e dar uma reforçada, né? Tudo isso que a gente tá tendo, Sim, tá tudo gravado e postado lá, né? Pra tu, a hora que tu quiser, tu vai lá, além do livro, além dos vídeos, né? Então, e mesmo assim, se precisar refazer a aula, refazemos, não tem problema nenhum. Mas, de novo, a importância do teu hábito, na medida do possível, em sentar e dar uma revisada, isso é essencial. tá bom. Fechou, Gi? Obrigada. Fechou, Obrigado pela obrigada. paciência, pela oportunidade da aula de Imagina. hoje. A gente se vê no sábado a princípio, então. Até sábado, Um obrigada. abraço, valeu!